Boa noite, Davidson. Eu comecei a gravar a aula e eu vou apresentar agora uma AP2 que está com gabarito, né? Só que aqui só está o gabarito, não está a pergunta. Então, tem alguns períodos que eles estão botando só o gabarito e não estão colocando as questões. Às vezes coloca, às vezes não coloca. Deixa eu pegar aqui que tem aqui um compilado de questões. Essa deve ter tá no Word, então deve ter perguntas e respostas. Ah, tá, tem coisa da época da pandemia. Deixa eu compartilhar com você. Quando aparecer para você, me avisa. Vou aumentar um pouco o zoom para ficar mais fácil de você ver daí de casa. Qual a relação entre o índice de endocruzamento e a taxa de migração em população? Primeiro tem que te explicar. Endocruzamento é cruzamento entre espécies. Vou dar um exemplo aqui. Como que o Darwin criou a teoria da evolução? Você já tem ideia? Sim. O Dark, a teoria tem um exemplo marcante que é de Dark, foi sobre a girafa. Acho que é a girafa de Dark ou de Lamarck? Eu acho que é Lamarck. De Dark foi... Fala sobre uso e desuso. Uso e desusos, e o Dark fala sobre usos úteis, né? O Dark fala sobre na natureza os mais fortes sobrevivem. Seleção natural. Seleção natural, isso. Isso, que ele fala sobre... Ele pesquisa por 5 anos, né? Ele pesquisa os narizes, né? Tipo assim, os narizes dos pássaros. Isso, narizes não, ele pesquisa o bico. O bico, desculpa. É o bico dos pássaros. Sei sim. No caso do Darwin, o que fez ele chegar a essa conclusão, ele viajou o mundo inteiro, mas ele deu uma pausa lá em Galápagos, que é um arquipélago que fica na costa do Equador, e ele percebeu que as ilhas são muito afastadas do continente. Mas lá a 1000 quilômetros do continente, existiam pássaros com espécies, a mesma espécie, mas a diferença era o bico. Então ele inferiu que cada pássaro se adaptou a um tipo de alimento que estava naquela região, e esse alimento permitiu que alguns se alimentassem melhor e eles passassem essa característica de bico adaptado para seus filhos. Então aqueles que conseguiam se adaptar, ou seja, aqueles que eram mais fortes para conseguir consumir mais alimentos naquele ambiente, conseguia, por consequência, gerar mais filhotes. Então o endocruzamento deles era maior. Qual a relação entre índice de endocruzamento e taxa de migração em populações? Quanto maior a taxa de migração, menor o FINCH. Então, quanto mais indivíduos cruzam entre si, isso indica que eles não estão se migrando. Eles conseguiram se adaptar àquele ambiente e conseguiram gerar descendentes férteis. Gerando descendentes férteis, você não vai querer andar para lá e para cá. Qual cidade que você mora? Davidson? Consegue me ouvir? Se você não conseguir me ouvir ou não conseguir falar, digita no chat, por favor, a pergunta que eu te fiz. Sim, estou ouvindo sim. Então, qual cidade que você mora? Eu moro em Nova Iguaçu. Sim, você mora em Nova Iguaçu. Eu estudei em Caxias, então eu já sei mais ou menos como é que funciona Nova Iguaçu. Só que o meu polo é em Belfort Roxo. Ah, tá bom.
Eu já tive aula com você já. Comigo? Já foi em Biomol. Ah, sim. Mas você me conhece pessoalmente? Ah, tá. Aí o que acontece? Não, você teve aula com o Biomol comigo, eu sei. Eu pensei que você tivesse estudado presencialmente comigo. Então, se você nunca sair de. Se tudo bem que Nova Iguaçu é um bom exemplo para isso, que Nova Iguaçu é uma cidade até que desenvolvida, com muita coisa. Se você quiser não sair de Nova Iguaçu, você pode, porque tudo que você precisa tem lá. Mas imagine que algum dia você precise sair de Nova Iguaçu para conseguir um emprego melhor. Aí você conhece alguém, casa e vai morar em outra cidade. Então você está fazendo uma migração, porque você viu melhores condições em outro local para poder sobreviver e gerar filhos, descendentes férteis, ou adotar, sei lá o que você vai fazer da sua vida. Mas o que acontece? Quando você não consegue se alimentar e sobreviver na sua cidade, você precisa migrar. Então a sua taxa de endocruzamento é maior, porque você tem uma variabilidade genética em outra região. Imagine que você case e tenha filhos em outra região. Cada cidade, eu estou falando desse exemplo, porque aqui no Brasil a gente está acostumado a andar para lá e para cá. Você provavelmente já foi no Rio, já foi em Caxias, já foi em Belfor Roxo, já saiu de Nova Iguaçu várias vezes, já? Sim. Então, você foi trabalhar, foi resolver sua vida. Só que quando se trata de animais de pequeno porte, com um tempo de vida curto, se ele não conseguir se alimentar no local onde ele está acostumado, ele precisa migrar. Então, quando ele migra, se ele viver naquele local específico, ele vai cruzar com os primos, com as primas. Então, a taxa de endocruzamento vai ser menor, vai ser maior. Endocruzamento, cruzamento entre o seu grupo genético. Quando você migra, imagine que naquela árvore ele não conseguiu nenhuma fêmea que agradasse a ele. Ele vai pular para o bairro seguinte e vai ter uma taxa de endocruzamento maior, porque o DNA daqueles outras espécies que estão no outro bairro não é DNA de parente dele. Então, a diversidade genética é maior. Esse FIRTS significa a quantidade de diversidade genética. Tá? Tem um cálculozinho que eles passaram na D1, que é aquela conta de 3 páginas. Aí você vai ver... É o 2PQ. Isso. Essa fórmula mesmo. 2 vezes P vezes Q, 2 vezes P, PZ. Tudo isso dá para você calcular a quantidade de variação genética entre o mesmo grupo. Porque não existe existe sim animais que vivem exclusivamente num determinado local. Mas a maioria deles, principalmente animal alado e com pernas de grande porte, porque alguns pássaros têm grande porte. Então, esses pássaros de grande porte conseguem migrar de um local para outro. Porque quando as condições alimentares naquele local não é favorável, ele precisa migrar para outro local. Então, quando ele vai para outro local e se reproduz, é sinal de que aquele local é favorável para ele. Toda vez que passa na televisão que um animal se reproduz em um determinado local isolado, um local diferente que colocaram ele, é sinal de que a alimentação do local e a proteção e o ambiente é favorável a ele. É por isso que toda vez que passa isso, a televisão fala assim, nossa, ele conseguiu se reproduzir. Aí você fica pensando, por quê? É porque aquele local tem condições favoráveis à saúde dele. Quando o animal não se reproduz, é porque ele está no ambiente que não é favorável à saúde dele. Sim. Tá? Então, eu entendi. Então, é quando o ambiente estiver favorável, então o animal vai conseguir se reproduzir, que seria ambiente, clima. Perfeito, é isso aí.
Paulo e Tem um Joana, cálculo que caiu na P1 que eu não consegui, tipo assim, eu entendi, mas eu não consigo fazer esse cálculo, que é o cálculo de, por exemplo, W, BB, aí traço igual a 1. WAA igual a 1. WBB igual a 2. WBB igual a 0,6. Eu não consegui. Caiu na prova, eu não consegui fazer, não. Eu vou tentar achar uma D1 aqui. Se eu não conseguir agora nessa aula, eu vou te mandar no privado depois. Porque eu tenho a D1 de alunos anteriores que eu posso te passar. Vou tentar resgatar aqui no grupo. Deixa só um momento, deixa eu só dar uma olhada aqui no grupo. Porque eu tenho muito material salvo lá dos períodos anteriores. Tá bom, obrigado. Peraí só um momento. Tô sem falar porque eu tô procurando aqui. Meu computador, meu celular apagou. Mas eu vou te mandar daqui a pouco, quando acabar a aula. Eu tô entendendo, você tá querendo saber a taxa de erro do cruzamento. Você quer fazer esse cálculo. Isso é importante porque pode cair alguma questão na P2 e com certeza cai na P3. Então é o único cálculo que eu não sei fazer. Isso, eu te passo isso direitinho. Vou prosseguir aqui. Qualquer dúvida que você tiver, você me chama. Paulo e Joana são pais de Beatriz e Fernando. Beatriz tem uma filha com Romeu chamada Maria, enquanto Fernando tem um filho com Débora chamado Pedro. Pensando nessa família, responde a seguinte questão: qual a opção? Um possível filho entre Maria e Pedro nunca poderia ser autozigoto. Não, tá errado. Maria e Pedro podem ser autozigotos apenas se tiver o mesmo alelo vindo de Paulo. Tá errado também. Um possível filho entre Maria e Pedro pode ser autozigoto, ou seja, ser homozigoto para alelos idênticos por descendência. Sim, porque eles são primos de primeiro grau. Primo de primeiro grau tem em torno de 30% a 40% de repetições de genes, porque o pai e a mãe são irmãos. O pai e a mãe casaram com outras pessoas, então é como se tivesse diluído o DNA. Mas tem algumas características que se mantêm no DNA, então por isso que não é muito bom primos de primeiro grau se casarem, porque a repetição de gene é tão grande que é como se eles fossem irmãos. Não quer dizer que vai ter algum problema. Mas pode acontecer por fator genético. Pode acontecer. Lembra aquele heredograma que a gente estuda em genética? Já fez genética. A hipótese de 1,2 por 1,2, o valor Perfeito. Da família genealógica. Isso. A cada geração são 0,5% de repetição. 50%, vamos dizer assim, de repetição. Aí você vai ter que multiplicar e multiplicar e multiplicar, e você vai perceber que a partir da segunda geração, no caso eles são a segunda geração, tem quase 50% dos mesmos genes. Eles são quase irmãos, tem 30% a 40% de repetição de genes. Então a taxa de repetição, ou seja, os alelos idênticos são grandes. Então a chance de essa família ter uma doença e se repetir nos netos é grande. Então não é legal casar com primo. Só se, por exemplo, se você foi nascido e criado com aqueles primos, você vai considerar aqueles primos como irmãos. Mas se você conhecer um primo ou a prima, sei lá, que você queira casar daqui a alguns anos, e você não conheceu aquela pessoa a vida inteira, aí pode ser que você queira casar, e se você tiver filhos com essa pessoa, aí você vai entregar para Deus, né? Mas se você conhece aquela pessoa, é nascida e criada com ela, e trata como irmão, do nada se apaixonar é difícil. O ideal é que conheça outras pessoas para evitar repetição de doença. Salvo se naquela família não tiver nenhuma doença genética que possa se repetir numa determinada descendência futura, aí sim pode ter filho. Mas, por exemplo... Oi? Pode falar. É tipo assim, por exemplo, minha prima já tem um fator genético de
fator genético é propício de ter um autismo, então meu filho pode acontecer de nascer. Isso. Sim, entendi. Autismo é um exemplo um pouco complicado, porque não se sabe ao certo 100% do que causa autismo. Cada pesquisador diz uma coisa, entendeu? Não se sabe se é genético, se todos os casos porque autismo tem níveis, né? Não se sabe se todos os casos de autismo são causados pelo mesmo fator. Tem gente que diz que é microplástico, tem gente que diz que é algum problema alimentar da mãe, intoxicação por agrotóxico, tem gente que diz que é alteração genética, porque a maioria das pessoas que tem pai ou mãe autista, a chance do filho nascer autista é grande. Nesse caso, que o pai ou a mãe é autista, a criança tem uma chance de 50% de chance de ter autismo. Se você casar com essa pessoa que é autista, às vezes a pessoa tem autismo leve, você nem sabe que a pessoa tem autismo. Aí você casa com uma mulher que é autista, a chance de você ter autismo, daquela criança ser autista é grande, mas não é determinante que a criança vai ser autista. Pode ser que a criança tenha autismo leve e também tenha uma vida normal. Isso tem variações. Usar autismo nesse exemplo aí é um pouco complicado. Mas eu posso te dar um outro exemplo. Por exemplo, hemofilia, daltonismo, tem uma doença também que é distrofia. Distrofia... Eu esqueci agora. Muscular, Isso. Distrofia muscular. Então, a distrofia é um risco muito maior de você passar de descendência. Por exemplo, tem um avô que tem hemofilia, casa com alguém que não tem hemofilia, e a chance de, entre primos, ter hemofilia é grande. Porque vai ter uma variação entre um dos fatores genéticos. Vai ter o gene recessivo e pode se repetir várias vezes dentro de uma família. Eu estou enrolando muito, mas você entendeu? Entendi. Tá. Autozigoto quer dizer um gene que se reproduz ou se repete dentro de uma família. Então, se esse gene é azão, ele é dominante. Se ele for azinho, ele é recessivo. Mas se houver uma mistura entre uma pessoa que tem e uma pessoa que não tem, vai ser azão. E se esse casal, essa pessoa que é azão, casar com outra azão, esse azinho pode se repetir. Se essa doença for condicionada à recessividade, ou seja, a presença do gene recessivo, dentro de casamento entre primos, isso pode acontecer. Vou continuar aqui. Considere essas duas sequências. Azão, tá, você está vendo aqui. Azão, T. GT, GAT, CT, GAT, GT, CT, GAT. Sempre A liga a T, mas isso aqui é uma outra sequência de proteína. AAT, GC, GATT, CT, GAT, GT, CCG. Estou me sentindo numa consulta de exame de vista. Qual dos alinhamentos? Mas pelo que eu reparei, essas questões não caem muito não. É difícil cair ou cair. Essas questões aqui foram cobradas na pandemia. Então são questões mais fáceis para poder você meio que fazer consulta. As provas presenciais são um pouco difíceis. Pode ser que cobre, mas a maioria das vezes não cobre. É bom você ter um parâmetro, né? Porque isso aí pode ser cobrado em alguma AD2. Porque são questões um pouco mais difíceis. Na AD2, na P1 e na D1, na P1 e na P2, eles costumam cobrar questões mais fáceis. Mas essas aqui estão bem difíceis. Então, provavelmente, isso pode se repetir na AD2, tá? Então, é importante estudar. Qual dos alinhamentos abaixo está correto? Ou seja, mais parcimonioso? Olha só, você precisa entender que o A se liga ao T.
o G se liga ao C. Então, tem algum A ligado a T na segunda linha? Não. Então, nenhum dos alinhamentos está correto. Porque você sempre tem que lembrar que o A, quando se trata de DNA, o A se liga ao T, o G se liga ao C. Quando se trata de RNA, o A se liga ao U e o G continua se ligando ao C. Mas não tem nenhum aqui com uma sequência parcimoniosa. Então, por exemplo, o A se liga ao T. Isso. Não tem o A se liga. O A se liga. Pode falar. Eu acho que é a letra F. F de faca? Isso. O A se liga ao T. Mas tá A e A e A, T e T, G e G, T e C, G e G, A e A. Não tem ligação. Então, nenhum dos alinhamentos está correto. Isso. Por isso está destacado de vermelho. Porque sempre é parcimonioso. A, T, G e C. Não importa se o G vem em cima ou o C vem embaixo. O C vem em cima ou o G vem embaixo. Tem sempre essa ligação. E nenhuma sequência que está ligada. Outra coisa que eles podem falar para você também é o seguinte. A, T, G, C. Tem sempre dois A's e um T, uns dois G's e um C. Isso aqui está totalmente trocado. Tem um T depois do G. Tem uma ligação bem doida. Não tá parcimonioso. Sim. Essa pessoa escolheu a letra D. Tá escurinho aqui. Mas tá errado também. O correto é nenhum dos alinhamentos. Isso, nenhum dos alinhamentos. Vamos lá. Qual a relação entre Rainha Vermelha, da Alice do País das Maravilhas e evolução? Qual a relação da Rainha Vermelha? Eu tiraria 0 porque eu não lembro desse... Qual a relação da Rainha Vermelha e País da Maravilha? Desse filme. Eu não assisti esse filme. Eu já assisti, mas faz muitos anos. Quem é a Rainha Vermelha, meu Deus? Eu acho que é uma parte de processo evolutivo. Eu acho que está falando sobre o crescimento da Alice, porque a Alice, na verdade, uma alegoria para adolescência. Ela toma uma ela tem uma... Para mim, eu tenho outro pensamento sobre isso, da Alice voltado para essa questão. E a Alice tem meio que não tô falando que é isso, tá? Ela tem um delírio, ela toma uma bebida, e aí ela cresce e diminui na própria cabeça dela. Sim, que ela cai no buraco e começa a ver vários animais gigantes. Na verdade, ela está reduzindo. Sim, com evolução. Eu não poderia responder essa questão porque eu não... Eu também não saberia responder também não. Não saberia responder, eu pularia a questão com certeza. Se fosse no show do milhão, eu ia perder dinheiro à beça. Quando a população está isolada, ela diverge por deriva ou endocruzamento. O que significa? Olha só, deriva é quando acontece alguma cataclisma. Imagine que deriva gene é como se fosse uma parte da população vai para a esquerda, outra parte vai para a direita. Tem Já endocruzamento é quando aquele ambiente é favorável e aumenta o cruzamento entre pessoas familiares. Tem um local lá isso é importante, tá? Eu vou fazer uma analogia, mas é importante, isso pode cair ou em prova no CEDERJ ou em concurso que você fizer. Tem uma cidade no Rio Grande do Sul, que eu não lembro agora o nome, acho que é Nova Esperança, Boa Esperança, uma coisa assim. É a cidade que tem mais gêmeos no mundo. Você sabe por quê? Por quê? Porque eles casam só entre primos. Sim. Então o fator genético se repete. E o fator genético se repete. Se em um casamento aconteceu gêmeos, aqueles gêmeos têm tendência a ter filhos gêmeos. Então, se esses gêmeos casarem com outro casal de gêmeos,
os filhos deles serão gêmeos. Então, provavelmente, todo mundo dessa cidade deve ser igual, né? Sim. Todo mundo loiro de olho azul, porque é descendente de alemão. Lá na Alemanha, é muito comum ter gêmeos. Então, como nessa família, nessa cidade, a maioria é de descendência alemã, ascendência alemã, sabe a diferença de ascendência e descendência, né? Sim. A ascendência são os seus avós, seus pais, seus avós, seus bisavós, todos que vieram antes. Descendência são seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Então, e primos? Não, primo não é descendência, não. Ah, tá. Primo não depende de você para gerar. Primo é parente. Sim. Então, ascendentes são os seus pais, seus avós, seus bisavós, todos que vieram antes. Descendência são todos aqueles que vieram depois. Então, quando as populações estão isoladas, elas divergem por deriva do cruzamento. Isso depende da situação. Se aquele local que você vive está tranquilo, você vai continuar lá, vai ter filhos com pessoas dali e seus filhos vão continuar ali, porque não tem nada que impeça você de sobreviver. A termos práticos, você tem emprego, você tem comida, você tem um local estável para morar, um local seguro. Você vai sair dali para quê? Então você vai casar com outra pessoa daquela região, os seus filhos vão casar com pessoas daquela região. Quando acontece um cataclisma, por exemplo, imagine que o vulcão, Deus te livre de acontecer, Nova Iguaçu exploda. Todo mundo que mora ali do lado do vulcão vai sair correndo e vai morar em outra cidade. Então vai acontecer uma deriva, tá? Vai acontecer uma deriva. Você vai sair, quem não for queimado, né? Vai sair e vai para uma outra região. Então aí vai ter uma migração. Sim. Tá? Por isso, Tatiana, existe mais de uma resposta correta. Deixa eu fazer uma pergunta. Caiu uma questão na prova. Eu fiquei com muita dúvida. O que seria derivagênese? Então, derivagênese seria que vai uma parte do loco vai para a direita, outra parte do loco vai para a esquerda? É um exemplo bom que você pode dar. É quando você tem uma variação de genes. E essa palavra eu queria lembrar, é variação gênica. Isso. Geralmente você cruza com qualquer ser vivo que não é seu aparentado. É como se você diluísse o seu DNA no DNA de outra pessoa, porque é isso que acontece no processo. É como fosse, não tô falando que é isso, como fosse um cavalo e uma zebra. Isso é hibridização, porque são animais de espécies diferentes. Seria o quê? Você vai criar um híbrido. Porque é o seguinte, há milhares de anos atrás só existia um determinado animal que deu origem aos equinos. Porém, os cavalos foram para um determinado local, saíram da África e as zebras ficaram. Porque a região da África onde elas estão acostumadas já é mais favorável para a vida da zebra. Já a região dos cavalos eles migraram para outra região. Não vou dizer o porquê. Provavelmente quando existe uma teoria da deriva das placas tectônicas que diz que aconteceu há milhares de anos atrás, na época dos dinossauros. Os dinossauros viveram na Pangeia. Depois dos dinossauros aconteceu a deriva entre os continentes, mas provavelmente alguns animais já existiam numa determinada região, mas devido ao afastamento geográfico, eles começaram a cruzar entre si numa determinada família, começou a se repetir genes, e esses genes criaram uma separação genética tão grande que se esses animais se encontrarem na natureza, dificilmente se cruzam, mas todo o maquinário celular deles é possível se cruzar. Então, se o cavalo quiser cruzar com uma zebra, pode ser que é muito raro um cavalo encontrar uma zebra, porque não tem cavalo livre na África, assim como na quantidade que tem de zebra,
mas eles são animais geneticamente semelhantes. Se você pintar um cavalo, uma zebra de marrom, você vai achar que é um cavalo. Deu para entender mais ou menos? Mas se na natureza um cavalo achar, poxa, gostei daquela daquela zebra, vou conversar com ela, e resolver cruzar com a zebra, se o cavalo for macho e a zebra for fêmea, ou se o cavalo for fêmea e a zebra for macho, e eles quiserem se relacionar ali, conhecer, se apaixonar, eles podem ter filhos, mas normalmente esses filhos são inférteis. É um híbrido. Sim. Lembra você já ouviu falar em ligre? Já. Então, ligre é o cruzamento entre tigre e leão. Mas geralmente são animais inférteis. Porque a diferença genética entre o pai e a mãe deles pode permitir a criação de um filho. Mas normalmente esse filho tem alguma diferença genética que não deixa ele ele ter filhos com outra fêmea ou outro macho. Sim. Qual a diferença entre gradualismo e equilíbrio pontuado? Gradualismo é evolução lenta e gradual. Vamos dizer aqui. Antigamente, vou dar um exemplo idiota, mas eu tenho certeza que você vai entender. Antigamente, há uns, 10 mil anos atrás, a maioria dos homens eram peludos igual o Tony Ramos. Porque há 10 mil anos atrás, a Terra era muito fria. Então, era necessário que os homens tivessem mais pelos para sobreviver e manter a temperatura. Não só homem, mas mulher também. Naquela época não existia depilação e o pelo não era padrão de beleza. Só que com o passar dos tempos, a temperatura na Terra foi reduzindo. Foi aumentando. Aumentando. Então o excesso de pelos foi desnecessário. Então hoje, 2025, as pessoas têm muito menos pelos do que há 10 mil anos atrás. Então isso foi uma evolução gradual, porque o pelo é um gasto energético necessário que o corpo tem para que ele seja produzido. Então, se o corpo pode não gastar energia para produzir pelo, e ele comprar um casaco, é melhor para ele, né? Porque ele vai usar energia para outra coisa. Ao invés de gastar energia para produzir pelo, ele vai gastar energia para produzir outro material no corpo. E isso demorou muitos anos para acontecer. Já o equilíbrio pontuado tem época de evolução lenta e época de evolução rápida. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pensar aqui. Suponhamos, a gente falou sobre autismo, né? Existe uma frequência maior de genes de autismo circulando na população atual. Nos últimos 30, 40 anos. É muito comum ver pessoas autistas. Mas isso é uma coisa de época. Daqui a alguns anos, é possível que isso pare. Há alguns anos, autismo não é uma doença nova, não. É uma doença que existe há muitos anos. Porém, naquela época, não era comum isso acontecer. Pode ser que seja repetido agora, pare por algum motivo, e porque a população, eu li uma vez um negócio assim que eu achei um artigo genial sobre autismo, que como tem muita gente no mundo, os genes acabam se repetindo tanto que o gene que condiciona o autismo se repete muito na população. Mas se acontecer algum cataclisma global e muita gente morrer, aqueles genes do autismo vão parar de se circular na população. Então vai acabar a quantidade de pessoas autistas. As pessoas que não são autistas vão conseguir se reproduzir em maior quantidade e o gene vai sumir durante um tempo. Você entendeu mais ou menos o exemplo que eu dei? Tem algumas coisas que acontecem ao longo dos anos e não voltam. E tem coisas que acontecem durante um período, para e depois volta. Sim, entendi. Gradualismo é aquela situação que acontece várias vezes até alcançar um nível para não retornar.
Já equilíbrio pontuado é uma coisa que acontece hoje, acontece amanhã, acontece depois de amanhã e daqui a uma semana não acontece mais. Pode ser que daqui a um mês volte à situação original, mas pode ser que não volte. Pode ser que demore um ano para voltar. Sim, entendi. Então, gradualismo é tipo assim, como você deu o exemplo de de ter muito pelo, e aí, no decorrer do tempo, começa a ter muito calor, e aí vai diminuindo o fator das pessoas terem pelo. Isso, porque não precisa mais. Não precisa mais, não tem utilidade para aquilo. Isso. Por exemplo, se você for num país da Europa, lá os homens, na Europa, nos Estados Unidos, os homens não têm o costume de se depilar. Lá é comum as pessoas terem pelos. É uma coisa natural da saúde, não faz sentido você tirar mesmo. Mas tem a sociedade brasileira, como a gente vive num país quente, as pessoas usam poucas roupas, elas se sentem constrangidas de expor seus pelos. Então, nessa sociedade, é mais comum pessoas com menos pelos do que pessoas com mais pelos. Tá? Isso é uma coisa que vai graduado. O nosso DNA é esperto, ele já percebe que vou botar quente lá. Para que eu vou botar pelo nessa pessoa? Entendeu? Ele vai criando pontos de evolução. Vamos lá. Qual será o efeito do... Peraí, rapidinho que eu vou parar a gravação. Já tenho, acho, 40 minutos. Mas continua aí, por favor.